Semana de alta no Ibovespa, né? Milho fechando a semana lá em cima, mas fazendo uma barra um pouco negativa. Tivemos o dólar também entre altas e baixas durante a semana ali, fechando lá em cima também, recuando um pouquinho, mas fechando alto. Uma semana que ele tentou cair e voltou, mas continuou um pouco mais lá em cima. Então vamos ver o que aconteceu na semana passada, o que a gente pode esperar para a próxima semana, o que a gente pode fazer. Inclusive nesse vídeo aqui eu vou postar um trecho, né, de um vídeo que foi gravado lá para o Zigo, que fala sobre a importância da gente traçar metas, né, para fazer operações, independente do tipo de operação, seja day trade, swing trade, position trade, metas financeiras, desde o quanto eu tenho para gastar, o quanto eu tenho para investir, o quanto do meu capital eu vou investir. Obviamente que tudo isso é ajustável à realidade de cada um, e o quanto eu devo buscar, o quanto eu devo operar, né? O quanto eu devo mensurar de resultado mensal, semestral, trimestral, anual, para ter um retorno bacana ao longo do tempo. A importância da gente fazer isso, independente do capital que tem, não importa se tenha R$ 1.000 ou R$ 1 milhão na conta lá da corretora, né? Para isso a gente consegue ter um norte de como que a gente está, como que a gente está fazendo, como que a gente está operando e ajustando de forma a se manter vivo no mercado financeiro para cada vez mais adquirir experiência, acumular mais patrimônio e ganhar mais dinheiro. Então, vou postar junto com esse vídeo aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos ver tudo isso em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Então, hoje, dia 12 de 2021, agora é domingo, meio-dia e 52, e vamos ver o que aconteceu durante a semana, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Se você é novo aqui, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, as notificações para receber os vídeos, me segue lá no Instagram e entra lá no grupo do Telegram, esse que é liberado, gratuito, todo mundo pode falar, a gente fala de mercado financeiro o tempo todo. Só clicar no link que tem aqui na descrição, também tem o link para se inscrever lá no Zigo, né? Como eu falei no início do vídeo, eu vou postar um vídeo, né, junto aqui, né? Vou editar, eu vou cortar e vai ficar na continuação do vídeo que eu gravei o vídeo na sequência, né, para a gente ter uma ideia, né, da importância que é a gente se preparar e montar uma planilha financeira para saber operar no mercado. Muita gente cai de paraquedas lá e começa a operar achando que vai ficar milionário da noite para o dia, não sabe nem quanto vai perder, o quanto vai ganhar, e depois de um bom tempo pensa, para e pensa, faz as contas e vê que só fez cagada, né? Então, entra lá também no Zigo, se cadastra de graça, né? Quer dizer, o cadastro é liberado, depois quando for liberado o Zigo, que ainda não está liberado, vai ter custo, obviamente, nada de graça nesse mundo. A gente precisa pagar para ele estar no ar, então obviamente que eu preciso cobrar para repassar o custo, pelo menos, que eu tenho lá para manter ele lá. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo aqui e parar de enrolar. A ideia é fazer um vídeo um pouco mais rápido sobre a análise do mercado aqui e na sequência o vídeo lá do Zico. Bom, vamos começar aqui. Ibovespa, né? Subiu na semana, subiu onda, melhor, subiu na sexta-feira 1,38. O dólar, deixa eu mudar aqui que essa minha lista aqui já é antiga. Cadê? Acho que aqui tá mais fácil. O milho, essa aqui também tá antiga pra caramba. O Ibovespa subiu 1,38, o dólar subiu 0,78 na sexta-feira. Né? Nós tivemos aqui o boi, aqui não é o X+, o boi subiu 0,36, o milho contrato F caindo 0,23, o café 2,81 de queda aqui no Brasil, a soja 0,57. Tá? Então a gente teve aqui o mercado em alta, e aí nós podemos olhar, vamos olhar direto o Ibovespa, vamos começar aqui pelo começo, né? Ibovespa fechou a semana em alta. Se a gente der um zoom aqui no Ibovespa, né? O que dá para olhar de interessante aqui é o seguinte, ele vinha numa queda muito forte, essa linha aqui já está totalmente defasada, mas ele vinha numa queda muito forte aqui desde lá de maio, né, junho, maio lá, que é onde eu falei até que eu tinha excluído, né, não, encerrado algumas operações por aqui, fiquei de fora dessa pernadinha de alta aqui, e aí deixei o mercado andar, né? O mercado veio aqui embaixo, caiu, marcou aqui a região dos 100 mil pontos, 101 mil pontos, foi lá buscar os 100 mil pontos, dá uma tocada lá, né? Que nem nadador que chega no final da raia, né? Dá aquela cambalhota e impulsiona de novo com o pé lá para voltar. Ele tocou aqui, tá voltando um pouco. Então na semana aqui, né? O que a gente teve interessante na semana? Tá num ponto aqui relativamente interessante nesse ponto aqui.
Outra coisa que a gente vem reparando em Bovespa, o que é? Que ele cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, cai, lateraliza, e pode estar dentro disso ainda, né? Considerando essa lateralidade aqui. Fato é, se a gente botar lá no gráfico diário, dá para ver o que, ó. Ele veio, caiu, lateralizou, caiu, subiu aqui mais um pouquinho, fez um novo fundo, sempre com fundos mais baixos e topos mais baixos, até que aqui reverteu, fez um fundinho aqui, tá querendo, mas querendo ensaiar um pivôzinho de alta aqui para quem sabe romper essa região aqui e continuar subindo. Essa operação aqui, né, esse desenho, é uma operação, esse desenho aqui eu tenho certeza que fez muita gente se posicionar comprado, muita gente comprar aqui na sexta-feira, acreditando num possível reversão de tendência e começar a subir e vir testar aqui os 115 mil pontos. O que faria bastante sentido, a gente poderia até pegar aqui, ó, e pegar esse 1 para 1 aqui, daria mais ou menos lá, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dá nessa região aqui dos 115, 116 mil pontos. Ficaria aceitável o Ibovespa subir até ali, Bolsa subir até lá. Tá? É o próximo alvo, não tem muita outra análise ou qualquer outra coisa do tipo assim. Se isso não acontecer, se caso ele perca essa barra verde de sexta-feira, perder a média móvel de 20 aqui, ele pode, isso aqui não é de 20, tá muito curta para ser, é de 8. Perder essa média móvel, ele pode escorregar aqui e vir testar o fundo. Então não existe mágica, não tem nada mirabolante. Ou vem aqui nos 100 mil pontos, ou vai lá para os 113 mil pontos. E na pior das hipóteses, pode não fazer nada e ficar no mesmo lugar aqui. Mas dada a volatilidade que está e tudo mais, ele tende a balançar bastante, talvez escolha um lado e vá. Outro dado importante, né, um fato importante aqui, a partir de, eu não me lembro o dia, se é 18, dia 20, 20 e pouquinhos, por aí, começa lá o recesso lá em todo o setor judiciário, em Brasília e tudo mais, então nada melhor para o mercado financeiro do que botar uma mordaça lá em Brasília, né? Então, independente de que lado a pessoa apoia, se é de um lado da política, de outro lado da política, se é A, B, C, D, não importa. Mercado financeiro nada melhor do que o livre mercado, ele funciona sozinho, sem interferência de política, sem nada. Quanto menos regulação no sentido político, quanto menos influência, menos ruído, né? Menos instabilidade, melhor que o mercado financeiro. Então, se diminuir um pouco, como eu falei, diminuir um pouco esse ruído, pode envolver para quem sabe, dar uma esperança para o pessoal no final de ano ali, dar uma performada e quando vê, rompe essa região aqui dos 108, 109 mil pontos e começa a subir. É uma possibilidade, eu até mesmo acho que isso pode acontecer, né, antes de vir testar aqui os 93 mil pontos, se é que vai testar até lá, a gente nunca consegue adivinhar o futuro, mas há uma possibilidade agora do meio do mês para o final do mês ele querer dar uma performada interessante. Pensando nisso, eu já vou mudar aqui e eu vou mostrar para vocês duas estratégias de opções que eu comecei a montar, né? Que é a primeira coisa que eu faço. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir dando tiros, né? Eu sempre falo, né? Eu monto uma operação assim como eu faço no swing trade, assim como eu faço no day trade, assim como eu faço em todas as operações que eu faço. Eu acho um ponto interessante, ó, acho que pode subir o Ibovespa. Então eu vou comprar. Mas vou comprar quanto? Vou botar uma mão cheia? Vou comprar um monte? Vou comprar todo o meu dinheiro agora? Não, não sou bobo. Né? Ou melhor, eu gosto de falar, eu sou bobo, mas sou um bobo velho já, né? Já estou acostumado com esse negócio. Então não me pega tão fácil. Então o que eu gosto de fazer? Boto um pouquinho. Dou o primeiro tiro. Se o negócio sobe e continua subindo de forma beleza, confirmou que está subindo, eu dou mais um tiro. Continua subindo, eu dou mais um tiro. Assim a gente vai até que eu chego na minha mão inteira, sento, cruzo os braços e deixo acontecer. Se a coisa der errado, eu perdi uma fração do que eu costumo botar de operação. Vocês venham fazendo isso no milho, venham fazendo isso em day trade, venham fazendo isso em qualquer operação. O que eu faço? Vou operar milho. Começo como? Um contrato. Começa a andar a operação, boto mais um, anda mais um pouquinho, boto mais um, anda mais um pouquinho, boto mais um. Assim vai. 2, 3, 4 contratos é o máximo que eu opero ali. De 4 a 5 contratos é o máximo de mão que eu boto, que é um risco que eu acho já interessante para o milho. Né? E Bovespa é a mesma coisa, Bolsa é a mesma coisa e com opções é a mesma coisa. Então o que eu fiz aqui? Eu montei, né, na semana passada
duas estratégias de opções. Eu gosto de operar opções com alguns ativos, não opero com muitos ativos, mas alguns ativos eu acho coisa. Eu acho interessante operar opções. Então, deixa eu botar o gráfico aqui atrás de novo. Não era isso que eu queria também. A gente se atrapalhando aqui. Bota aqui também não, aqui, aqui. Acho que no Profit, se eu apertar Ctrl T, ele bloqueia as janelas. Tá. Então, o que acontece? Ó, eu fiz aqui duas operações. Uma, Ambev, comprei, fiz uma trava de alta, eu já vou mostrar para vocês, uma trava de alta em Ambev com 700 contratos comprados, 700 contratos vendidos, né, com um delta lá na operação que deu mais ou menos 0,20, poucos de delta, né, então eu fiz uma operação ali em Ambev, uma travinha de alta. Eu já vou mostrar para vocês lá no gráfico de Ambev o porquê. E fiz outra operação igual em Itaú com 300 contratos também. Detalhe o que é? Foi um primeiro tiro. Quanto é que custaram essas operações aqui, né? A de Itaú me custou, cadê aqui os valores? Por que ele não está mostrando como deveria? Geralmente ele mostrava aqui o resultado da posição direitinho. O total ele está mostrando separado aqui, não está mostrando como uma trava. Mas enfim, essa de Itaú aqui me custou aqui, ó, R$126, vai ser a perda máxima na operação. Então me custou 120 e poucos pila aqui, essa de Itaú, né? E a de Ambev me custou um pouco mais, 200 e poucos pila aqui, tá? Me custou a operação de Ambev. Foi mais ou menos por aí, se não me engano o valor. Em Ambev eu estava praticamente no 0 a 0, fechei na verdade já estava com um ganho, tá errado isso aqui. Ela estava com um ganhozinho na sexta-feira e Itaú estava praticamente no 0 a 0. Então, montei essas duas operações. Ou seja, desembolsei ali 300, 400 pila na semana passada, com uma possibilidade de que a de Ambev virar uns 800 pila de lucro e a de Itaú virar uns 400 e poucos pila de lucro. Eu posso tentar montar essa operação rapidinho para vocês aqui, ó. Deixa eu maximizar isso aqui. Vamos lá, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar na grade aqui. Então, eu fiz essa operação para um strike mais para frente. Peguei aqui, qual que era a operação de Ambev, deixa eu ver aqui, era compra da ABEV a 167, venda da ABEV a 182, né? Então, compra da ABEV a 167 na call, qual que era o strike? Mais fácil era o strike aqui, acompanhamento. Strike 16,75 eu comprei, 18,25 eu vendi. Então tá aqui, 16,75 eu comprei, tá aqui. É que aqui não vai ter valor, mas eu vou conseguir simular mais ou menos. E 18,25 eu vendi. Cadê 18,25? 18,25 eu vendi, tá aqui. Eu paguei, quanto é que ela tá aqui? 0,31, não me lembro, tem que olhar na minha planilha, mas não vou olhar agora, mas eu paguei lá. O valor deve estar mais ou menos parecido com isso aí, ele deve ter pego o último valor negociado, né? Tá ali, ó, uma perda máxima. Na verdade, a minha deu um pouquinho mais, então o meu retorno aqui está um pouco pior que isso. Mas, ó, uma perda máxima lá de próximo a R$200 e o meu ganho máximo acho que era 850 e poucos, 840 e poucos. Então, isso aqui numa operação, né, num gerenciamento de risco, isso aqui é bem interessante. Tem um percentual, né, de ganho, não lá, aqui, um percentual de possibilidade de lucro, não das maiores, perto de 30, então um delta lá perto de 30 e um break-even próximo a 17. O que significa isso? Se Ambev até lá, a data de vencimento dessas opções, que é lá em janeiro, subir acima de R$17, eu posso começar a ganhar dinheiro. É óbvio que eu quero que suba muito antes, é óbvio que eu quero que suba muito mais rápido, que a volatilidade aumenta um monte e eu ganho dinheiro na volta, né? Então, se eu vir aqui o porquê eu fiz essa operação, se eu vir aqui a BEV3, né, e botar num gráfico aqui semanal, como eu estou olhando um tempo maior num gráfico semanal interessante, o que a gente enxerga aqui no gráfico? Né? Enxerga o seguinte, a BEV é uma empresa que vinha subindo aqui, tá dentro de quase um canal de alta que tentou romper e não conseguiu aqui, né, mas não dá para considerar esse canal aqui, tá meio esquisito. Mas está dentro de uma linha de tendência de alta, tocou aqui próximo a uma região aqui que poderia ser um fundo, talvez mais para baixo, talvez mais para cima, mas enfim, uma região próxima no fundo, deu uma pernada muito forte aqui anterior e está tentando voltar um pouco. Aqui nesse ponto onde ela está, reparem aqui, de toda essa pernada aqui de mais ou menos R$3,20, R$3,25, ela já voltou, que chegou a bater
2,50, ou seja, já bateu aqui nos 2/3 ou até mais de 2/3 dessa pernada aqui. Então, se a Ambev for subir, né, a partir de agora, e eu não estou dizendo que vai subir até R$ 20, pode ser que suba até 18, mas se ela for subir a partir de agora, aqui é um ótimo ponto para a Ambev subir. É um ótimo ponto para a gente pensar que a Ambev pode vir até um pouquinho aqui em cima. Detalhe, eu começo a ganhar dinheiro naquela operação, ela se torna lucrativa quando chega lá em R$ 17. Onde é que está 17? Está aqui, ó. Então, se ela subir até aqui, se a Ambev subir aqui 6% em 1 mês e meio, né, tá mais do que bom para mim. Obviamente que eu quero que ela suba 6% em um dia, se der. Que ela aumenta um monte aqui, a volatilidade aumenta um monte e aumenta lá. E quando chegar lá em cima, em vez de eu encerrar, eu vejo muita gente fazendo, vou descascar minhas opções, né? Então vou descascar, vou fazer um descasque. O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de descascar. E isso eu aprendi lá com o Mestre Su, o mestre dos derivativos. O conteúdo dele, inclusive, quem opera opções, quem está aprendendo sobre opções, quem quer aprender sobre opções, recomendo muito que acompanhe o trabalho do Mestre Su lá. Ele não é um conteúdo fácil, não é um conteúdo simples, ele mostra coisas bem matemáticas, bem complexas, difícil de entender. O cara é um gênio da matemática, então muitas vezes eu tenho que colocar, ele é uma das únicas pessoas que às vezes eu tenho que colocar os vídeos dele, em vez de olhar em uma vez, ou geralmente eu olho os meus vídeos mesmo acelerado, mas na maioria das pessoas eu olho os vídeos acelerados de 1.2, 1.5, até mesmo em 2 vezes. O dele, às vezes eu coloco em 0,75 para eu conseguir raciocinar o que ele está pensando, porque é muita matemática, é muito rápida a coisa. Mas vale muito a pena. Demora um pouco no começo, mas depois que a gente começa a aprender, fica bacana. Então uma coisa pode fazer o quê? Quando chegar aqui em cima, em vez de sair descascando a operação, quando ele fala descascar, a gente descasca batata, cenoura, né, maçã, não descasca uma operação. O que eu gosto de fazer aqui? Em vez de chegar aqui e começar a desmontar minha trava de alta, eu começo a transformá-la numa borboleta, que é um outro tipo de operação também, que de repente eu posso ganhar tanto com a alta quanto com a baixa, e aí a gente pode chegar naquele ponto assim, que beleza, o papel saiu daqui de baixo, subiu um monte. Chegou lá em cima, tem 3 possibilidades para acontecer. O que é? Subir, continuar subindo, né? Parar, não fazer nada, ou cair, voltar um pouco, corrigir um pouco, algo do tipo. Dependendo da operação que eu fazer, da estratégia de opção que eu fizer, eu posso pegar um percentual do lucro, reverter minha operação, né? Em vez de reverter e zerar a operação, eu pegar um percentual do lucro, pegar a operação que eu fiz, né? Um pedaço dela com o lucro dela, montar uma outra operação que pode ganhar tanto subindo quanto caindo, só perderia se ficasse parado. Então, considerando as 3 possibilidades, eu teria 66% de chance de acertar o lado. Ou vai subir ou vai cair, sempre que eu estou fazendo essa operação com um percentual do lucro. Então, eu perder dinheiro eu não perco. Então, ganha na alta, dependendo, monto uma outra operação lá em cima. Se o papel continuar subindo, eu continuo ganhando e já botei um dinheirinho no bolso. Se ele começar a corrigir, eu ganho também e já botei um dinheirinho no bolso. E se ele parar, eu botei um dinheirinho no bolso, mas devolvo um pouquinho do lucro naquela operação. Não tem problema nenhum, é saber gerenciar. Então, essa foi uma tática que eu fiz aqui com o Ambev. Qual que é a ideia? É justamente aquilo que eu falei lá do Ibovespa. Se o Ibovespa resolver subir um pouquinho, né, e a Ambev resolver acompanhar um pouquinho, eu vou, né, talvez ter um pouquinho de lucro ali. Lembrando, primeiro tiro, gastei lá próximo a R$ 200, 180, 190, 200 pila, para tentar ganhar 800 e poucos pila ali em um mês de operação. É um percentual muito bom. Obviamente que chegar nos 800 e poucos pila é muito difícil, né? Mas que chegue a 50, 60 reais, 50, 60% de lucro, é uma ótima operação. É um primeiro tiro, a gente vai aprendendo devagarinho. O importante é gerenciar o risco. Saber quanto eu vou ganhar, eu nunca sei. Mas eu posso saber o quanto eu vou perder. Então eu entrei nessa operação perdendo 200 pila. Posso perder mais, né? Perder mais que isso eu não tenho como, a não ser que eu faça uma barbeiragem, mas perder mais que isso eu não posso, eu posso mitigar o risco de a coisa, se tudo der errado, eu até mesmo perder menos, ou até mesmo conseguir reverter e ganhar dinheiro. Então, essa é a ideia, usar as ferramentas do mercado. E outra que eu fiz, que é a mesma lógica, eu não vou mostrar para não ficar muito extenso, mas é em Itaú, né? Itaú, né, tá sofrendo demais, os bancos estão sofrendo demais com o cenário que o mercado atual está. Detalhe que para juros altos, geralmente um dos setores que mais performam para cima com juros altos são bancos, porque o dinheiro fica caro, as pessoas
tomam dinheiro, as pessoas compram dinheiro dos bancos com juros muito altos e o banco acaba lucrando. Então, em períodos de juros altos, geralmente bancos ganham bastante dinheiro. O porém aqui é que com essa disrupção, a palavra agora que está na moda, né? Com essa disrupção, com esse ambiente tecnológico, os bancos digitais, as fintechs e tudo mais, os bancões, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, os bancões da Bolsa ali começam a sentir um pouco essa questão do digital, isso está perdendo renda, está fazendo os bancos se rentabilizarem menos e tudo mais. Então, isso não está muito bom para os bancos pensando por outro lado, para esse lado. Mas eu fiz a mesma estratégia pensando no quê? Em gráfico, né? Eu olhei aqui, Itaú, também dentro de uma tendênciazinha aqui, né? Que a gente pode pegar lá do fundo da pandemia, uma espécie de uma tendênciazinha de alta, tocou aqui, tá tocando aqui, o que que eu fiz? Montei uma trava de alta em Itaú com a mesma ideia. Se caso Itaú resolver fazer aqui um fundo e resolver subir e chegar aqui, que seja aqui em 23 e pouco, da mesma forma, é uma trava de alta, o meu break-even está ali a 5, 6% do preço de fechamento aqui do último pregão. Então, se ele começar a subir aqui, chegar aqui daqui a um mês, né, tem um mês para isso acontecer, eu começo a ganhar dinheiro com essa operação. De repente, dependendo do que ele fazer, eu aumento a mão, diminuo a mão, dou mais um tiro, monto uma trava melhor, vendo uma ponta, aumento outra. Enfim, opções a gente pode fazer chover lá dentro. A ideia é usar as ferramentas do mercado. Então, olhem só. Eu estou me posicionando tentando especular um possível repique do Ibovespa, uma possível alta do Ibovespa sem comprar nenhuma ação. Fazendo isso com opções, gastei por enquanto aqui, não deu 400 pila, em duas operações que pode me dar aí pode chegar a 6, 7, 8 para 1 desse montante aqui, né? E ainda poderia aumentar a mão 2, 3 vezes. E tem outros papéis que eu também quis fazer semana passada, eu não fiz porque eu queria esperar a coisa começar a andar, começar a ficar um pouco mais interessante para eu começar a me posicionar um pouco mais assertivamente. Eu deixo de ganhar um pouquinho agora, né, tentando antecipar o movimento, mas também não vou me antecipar em tudo. Então eu antecipei nessas duas. Se o negócio subir, tem outras operações bacanas para fazer em outros ativos, né? Tá bom? Então, tá aí dois pontos importantes. Outra coisa que eu já comentei também, não adianta a gente querer monitorar todos os ativos do Ibovespa, né? Tem um monte de ativos, melhor, nem do Ibovespa, né? da Bolsa inteira. Tem centenas e centenas de ativos aqui. Lá nos Estados Unidos tem milhares de ativos líquidos, com liquidez boa. Não tem como a gente monitorar tudo. O que a gente faz? Monitora alguns ativos, pega alguns ativos, né, que gosta, que tem um pouco de familiaridade com o movimento desses ativos e opera eles. Não importa se vai operar um ativo, se vai operar 50 ativos, 10 ativos. Em questão de ativos, assim, o quanto eu opero, quais eu opero mais, faço mais operações, eu deve dar assim de uns 8 a uns 15 ativos no máximo. Sendo que assim, com mais operações, assim, opero com mais frequência, a palavra que eu estava procurando, não dá 10 ativos. Itaú, Bradesco, o que mais? Braskem é outra que eu gosto, Vale, Petro, pode ver, são sempre os mais líquidos, né? VEG anda bem, é outro ativo que é bom de operar também, BBSE, o que mais que tem que eu gosto de fazer algumas operações ali, Suzano, faço operações também, enfim, esses aí são acho que os principais. Então eu citei 8, é claro, índice, dólar, estou falando de ações, né? Então derivativos tem outros, índice, dólar, milho, boi, né? Mas de ações seriam esses. Ou seja, esses ativos, Gol é um ativo que eu gosto de operar, apesar de pouca gente olha para ele, mas é um ativo que eu gosto de operar. Então o que acontece? Eu olho bastante eles, eu sei mais ou menos como que eles se comportam, sei mais ou menos, né, como que eles se comportam diante do Ibovespa, né? Então, em um dia que o Ibovespa sobe muito alto, o que acontece com esses ativos, o que não acontece, então eu costumo operar eles. Muitas vezes faço day trade neles e dá tudo certo. Não preciso ficar monitorando 500 ativos. Guilherme, olha aquele ativo lá que subiu 200%. Nunca vi nem falar. Aí tu vai lá, tem 3 negócios. Como é que eu vou operar esse troço?
Aí, claro, tem outras empresas que eu gosto bastante, mas eu não opero. Eu monto posições por um prazo um pouco maior. Por exemplo, Klabin é uma empresa que eu gosto muito da empresa e tenho ela desde que eu iniciei na bolsa, eu iniciei com Klabin. Outra que eu gosto bastante, Lojas Renner. Lojas Renner é uma que está sofrendo bastante, coitado. Uma empresa que nunca deu prejuízo, sempre deu lucro. Está lá andando de lado desde a pandemia, não saiu do lugar. Eu tenho posição, tenho uma posição boa nela. Mercado Livre, outra empresa que eu gosto também, né, que é dolarizada, tudo mais, mas uma empresa que só cresce, só cresce, só cresce. Dentre o varejo, é disparada a melhor delas. Então são empresas que eu tenho há bastante tempo e não tenho nem ideia de reverter posição, encerrar posição, algo do tipo. Essas aí eu considero mais longo prazo e as mais curto prazos eu vou fazendo esses trades e acompanho elas um pouco mais de perto. É assim que eu faço, tá bom? Então, a questão de Bovespa é isso aí. O dólar, né, deixa eu botar aqui o Dow Foot, gráfico semanal, ó, ele tentou romper a média móvel de, essa aqui é de 8, né? Deixa eu botar na de 20, que eu gosto de operar é a de 20. Né? Ele tentou, aqui, tocou a média móvel de 20, voltou, fez uma barra aqui, um dojizão, deixa eu limpar essa bagunça aqui, né? Fez um dojizão aqui, então deu uma chacoalhada para cima e para baixo e não saiu do lugar. Um detalhe é o quê? Fez um topo aqui, uma espécie de um topinho duplo, foi lá embaixo, voltou, tocou na média, voltou, então ele pode estar tentando fazer aqui um sinal de perda de força. E aí aquela história, a gente pode tentar unir o útil ao agradável. Não deve, mas pode tentar. Infelizmente no Brasil a gente tenta fazer isso. O que é? Bolsa para cima, dólar para baixo. Mas se fosse só por bolsa para cima, dólar para baixo, se fosse só pensando, a taxa de juros aumentou, né, vai continuar aumentando, isso vai atrair investidor estrangeiro e vai fazer o dólar cair, a bolsa subir, os tesouros se valorizarem, tudo mais, blá, 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 blá. Beleza, se fosse só isso, países como Venezuela, como Argentina, que tem, né, taxa de juros lá em 50%, né, os gringos iam estar tudo lá, iam estar falando inglês já. Não é nem espanhol mais, vão falar inglês lá. Não é bem assim que funciona. Tem outros riscos que não só a taxa de juros é atrativa. Não adianta eu chegar lá no negócio e falar, Guilherme, eu tenho um negócio aqui que pode te dar R$1 milhão, né, em 6 meses. Bacana, beleza. Quanto é que eu tenho que botar? Não, pouca coisa. Tá, bacana, mas qual é o risco? O risco é de perder tudo muito rápido. A gente nunca sabe. É na moeda. Quer que eu botar dinheiro lá? Não sabe. Então, tem esse porém também. Mas o cenário do dólar é o seguinte, ele rompeu essa região aqui de média para baixo, veio aqui, né, testou aqui o topo dessa barra aqui, e aqui está dando um sinal bacana de até uma possível tendência, querer entrar numa tendênciazinha de baixa, que é o quê? Ele vinha, subiu, fez um topo duplo, caiu. Aí volta, vai, volta, vem, faz um outro topinho lá em cima, rompe para baixo. Ele pode subir tranquilamente até aqui onde subiu e a partir daqui, quem sabe, ganhar um pouquinho de força e cair aqui. Isso seria uma ótima operação. E aí, mais uma vez, quem gosta lá de figuras ou algo do tipo, ia enxergar novamente aqui um ombro, cabeça a ombro, e o dólar poderia vir testar essa região aqui dos 5,40. Já pensou? O ano vai acabar mais ou menos por aqui, né? Seria aqui um alívio no dólar. O que a Siri está falando aqui? Seria um alívio no dólar no final do ano e um alívio no Ibovespa um pouquinho para cima. É uma possibilidade? Vai acontecer? Não sei. O dólar pode subir aqui e continuar subindo também. O dólar nas últimas semanas ganhou muita força no mundo, não aqui no Brasil, no mundo. Então aqui também não seria diferente. Mas eu, né, como um especulador nato, o que eu fiz? Também dei um tiro no dólar. Eu não vou deixar de ficar de fora de quem sabe fazer uma operação natalina bonita aí, tanto em bolsa quanto em dólar. O que eu fiz? Eu estou vendido em dólar, em contrato futuro, né? Um contratinho, mesma história. Vendi no topo dessa barra aqui de quinta-feira. Eu estou tomando um calor no dólar agora. Né? Então aqui ele chega a estar subindo aqui, fechou aqui com quanto dólar? 0,78 de alta, né? Então eu considerando que eu comprei melhor do que o fechamento da quinta aqui, comprei no pavio lá em cima, ele subiu aqui, chegou a me dar um calor um pouco maior até aqui, mas tá num ponto interessante. Essa barra preta aqui é um trigger bem interessante para mim, eu não quero que ela seja rompida.
Se essa barra preta for rompida e de preferência fechar acima dela, talvez eu saia da venda aqui, espere o dólar vir testar esse topo ou testar esse topo aqui de novo, para quem sabe, se dá uma barrinha de sinal, eu vender de novo aqui em cima. O cenário aqui para mim eu acho muito difícil que ele consiga subir, testar os 5,80. Parece estar perdendo um pouco de força nesse período aqui, parece que está lateralizando, né, aqui nessas últimas 6, 7 semanas, e ele está mais para a parte alta da lateralidade do que para a parte baixa. Então, se ele perder aqui esse fundo, ficaria interessante. Mais uma vez, a ideia é fazer o quê? Um swing trade, carregar esse dólar, se esse negócio resolver cair uns quantos pontos, né, marcar aqui uma tendênciazinha, a gente pode fazer lá uma operação, né, de aumentar a mão e tudo mais, e mais uma vez dá um tiro e começa a andar. Então, é uma forma. Repare que eu estou bem direcional. Eu estou direcional querendo que o Ibovespa suba um pouquinho agora no final do ano e o dólar cai. Vamos ver se isso vai acontecer de fato, tá bom? Bom, vamos falar do milho então. CCMF 22, gráfico diário, eu também estou vendido. Olha aí, eu estou comprado em bolsa, vendido em commodity, vendido em dólar, né? Então estou me posicionando aí para esse final de ano. Provavelmente serão as últimas operações que eu farei ainda esse ano, né? Daqui a pouco mais eu já começo a não abrir mais operações, só encerrar operações, mais a parte contábil do final do ano. Então aqui milho, vendi aqui nesse dia, o milho deu uma balançada, sigo vendido, balançou e sigo vendido aqui. Então saiu o relatório do USDA, nada mudou, né? E o milho está aqui tenta subir, mas tem defesa, não tem muita força para cair, isso é uma coisa também que eu não fico muito contente, que é o quê? O pavio está muito maior para cima do que para baixo. Ou seja, por mais que o pessoal venda, né, não deixe subir, ele não tem muita força para empurrar para baixo aqui, né, com exceção dessa barra aqui, né? Mas o que é interessante é isso aí. Mas assim, sigo vendido, estou vendido aqui, não me lembro onde que está na outra plataforma, mas estou vendido mais ou menos por aqui assim, né? Tá perto dos 94 a minha venda aqui, acho que está até um pouco mais alto. Isso aqui é perto dos 94. Isso aqui é 93 e alto, eu estou vendido aqui. Ele está balançando, acho que no after ele chegou lá. Estou mais ou menos por lá, porque eu lembro que no after eu fiquei quase no 0 a 0. Então no after ele tentou subir lá. Quem sabe nos 60 minutos, né, vamos pensar aqui, ó. Quem sabe nos 60 minutos ele queira, né, possa estar fazendo ali uma operaçãozinha, um movimentinho de um canalzinho de baixo para dar uma descansada no final do ano. Se isso for verdade, eu acho que eu vendi por aqui assim, acho que foi nessa barra aqui. Eu me lembro que eu postei isso aqui lá no Telegram e eu estou me lembrando do desenho, acho que foi nessa barra, eu estou vendendo 94 e pouco. Então, se isso acontecer, eu estou vendido num bom ponto, né? Seria um bom ponto aqui dentro desse canal. Então, vamos ver o que ele resolve fazer. Se continuar caindo aqui, bacana, beleza, pode vir aqui até essa média, pode vir aqui até os 90 e eu estou lá em cima. Se isso acontecer, eu quero que ele venha, volte um pouquinho, faça um novo topo aqui, eu vendo aqui de novo e vamos embora, né? Ou quem sabe, toca aqui, eu viro a mão, compro aqui e espero ele subir. Isso tudo depende. Se isso aqui acontecer no dia 23 de dezembro, eu não vou mexer. Mais fácil eu encerrar a operação e falo, beleza, pessoal, bom Natal para todo mundo e só vejo vocês ano que vem, né? Então, é muito provável que isso aconteça também. Tá bom? Então, sigo vendido no gráfico semanal, né? É um ponto interessante, o que é? A gente botar lá no CCM FUT. CCM FUT. O milho, ó, vinha numa tendência de baixa, fez uma barrinha interessante, subiu, chegou a subir 7 pontos aqui, foi lá em cima. Foi lá naquela região onde a gente imaginou, acabei de apagar aqui o desenho, né? Onde ele poderia ir e foi, né? Foi lá em cima, testou aquela região, está fazendo uma barra, né, de correção, uma barra vendedora, igual ele fez aqui, ó. Se essa barra perder o fundo e querer cair, pode cair aqui até os 90 e chegar aqui nessa média. Detalhe, rompeu a média móvel no semanal, chegar aqui nos 90, aqui é um ponto de compra. Então é por isso que eu não vou ficar muito corajoso em vender muito aqui, querer que ele continue caindo. É mais fácil eu inverter a mão aqui nessa média nos 90 para tentar subir, tá? Então é algo por aí. É muito provável que perca a liquidez agora e calme um pouco agora no final do ano. Pela sazonalidade ele pode subir um pouco nesse período, é bem normal ele subir nesse período, aí chega lá março, né, fevereiro, março, abril e começa a dar uma quedinha lá e tudo mais. Então sempre no início do ano, muitas vezes ele fecha dezembro em alta e continua
subindo às vezes nos outros meses, mas subindo pouco. É o que acontece muitas vezes na sazonalidade. Está aqui, ó. Olha dezembro. É novembro, e aí começa dezembro aqui. Isso aqui foi quando? 30 do 11, e essa aqui já é 7 do 12. Olha como terminou dezembro aqui subindo com bastante força. Então pode ser, e aqui foi quanto? 16 do 11, e aqui já é quanto? 29 do 11, e essa aqui 29 do 11 ainda aqui que começou dezembro. Então essa aqui dá um pouco atrasada. Vamos ver o que acontece, tá bom? Mas por enquanto sigo vendido. Obviamente, com o stop está curto, então por isso que está confortável essa operação aqui. Mas a tendência aqui, né, no diário já virou para cima, já fez uma puxada, na verdade mais de uma puxada, né? Uma aqui, uma pequenininha aqui e rompeu para cima. Essa pernada está mais ou menos do mesmo tamanho dessa, então já atingiu um alvo aqui. Então o mercado está dando uma sentada aqui que pode ser mais um pullback para uma alta. Então, muito atento. Como eu falei alguns dias atrás, né, quando ele fez essa barra aqui, eu falei o quê? Essa barra está num ponto bom, tanto para quem está comprado, ou para quem quer comprar, que ele pode subir a partir daqui, então isso aqui é um ponto de compra, quanto para quem quer vender, porque ele vem de uma tendência de alta, tentando reverter, e fez uma barra de venda aqui que pode querer empurrar um pouco mais o preço para baixo. Então, para os dois lados estão bom. Então, se está bom para os dois lados, fica um pouco meio perigoso a operação, tá bom? Então, tome cuidado com isso. Boi. BGI Food, olha lá, olha o gráfico diário do boi, né? Olha a barra que ele está fazendo lá embaixo. Quem gosta de operar aí, deixa eu ver o BGI Z21, é ele mesmo. Né? Quem gosta de operar aí um martelo, esse é o martelo. Só não é melhor esse martelo porque ele é um pouquinho mais abaixo. Mas está aqui, ó. Aqui tem um parecido, aqui tem um parecido, e aí o mercado foi embora para cima. E o mercado muitas vezes tem memória. Então, ó, já vou botar um alarme de rompimento aqui, né? Vamos ficar de olho nesse movimento aqui. Dependendo, e se eu conheço, já pode abrir com gap na segunda-feira, aqui nos 309, e aí vamos ver o que ele vai fazer. Né? Mas, ó, subiu com bastante força, fez uma puxada para baixo com bastante força também, agora está fazendo uma barra de compra aqui com um pavio relativamente grande, né? Então, se a gente botar num gráfico semanal, ele só caiu e voltou um pouco. Provavelmente, aqui, se a gente pegar isso aqui, teve o quê? 60 pontos, e aqui para baixo teve quanto? 30 pontos. Olha aí, o famoso 50%, quem gosta de Fibonacci. Então, toda essa alta aqui, ele tocou lá nos 50% e voltou um pouco. Então, ele pode subir aqui e vir até a média. Essa brincadeira aqui tem 6 pontos. Então, quem sabe uma operação no boi aí fica interessante, fica válida num possível tentativa de reversão. O stop é aceitável, 6 pontos no boi, dado o movimento que ele tem feito. Né? Teria que pegar um alvo de menos uns 12, 13, que ele teria que vir aqui nos 324. Não é lá as coisas mais simples do mundo, mas é interessante. Agora, se o dólar perder muita força, aí pode dar uma complicadinha nessa questão, mas vamos acompanhar. Por enquanto, estou de fora do boi. Café. Não, o café, no gráfico diário, está querendo fazer um topo duplo lá, né, um topo que ainda dá para ser considerado, lembrando que topo duplo eu não considero topos muito longos, mas aqui com uma distância aí de 8 barras, ainda é um possível topo duplo bem interessante. Então ele está querendo perder esse fundo aqui, ele pode tentar vir fechar esse gap aqui nessa região dos 260. Eu já venho falando isso há bastante tempo. Olha no semanal como o café está esticado, e ele está testando aqui, ó, essa região aqui do fundo dessa barra. Se ele vir romper e testar aqui embaixo, tá tudo bem. O café está funcionando mais por aspectos técnicos, não tem nada fundamentalista nesse momento que pode impactar muito. Mais adiante vai ter agora a questão das previsões climáticas, que aí a gente pode ter uma ideia do que pode acontecer para o ano que vem, El Niño, Laninha e tudo mais. E aí isso pode fazer o pessoal se posicionar um pouco agora, já pensando lá no futuro. Mas ele pode estar tentando fazer um movimento parecido com o que fez aqui. Ó. Subiu, voltou, corrigiu um pouco de toda essa pernada. Ó. Aqui chegou próximo a fechar esse gap, não chegou a fechar. Mas aqui, como o movimento é menor, pode vir tentar fechar esse gap aqui embaixo. E aí cair aqui até uns 260, 260 e poucos aqui tranquilamente. Né? Pensando, né, no gráfico diário, aqui pode ser um ponto de compra? Pode, mas já é a segunda pernada para cima aqui, que ele tenta subir, não ganha muita força, não desenvolve. Repare que nem nessa puxada aqui e nem nessa aqui o pessoal não ganhou dinheiro, foi estopado o tempo todo, então também tem que cuidar. Mais provável é que ele suba um pouquinho aqui,
mas quem sabe ganhe um pouquinho, perca um pouco de força para vir aqui embaixo. Então, nesse momento, quem está de fora do café, eu não sei se vale a pena entrar. Mas se fosse entrar aqui, a tendência ainda é de alta, só que o semanal está uma barra feia. Então tem que ter um pouco de cautela. No diário também. Teria que fechar uma barrinha verde aqui, né? Na segunda-feira, para ele marcar que beleza, pode ser que eu suba e talvez valha a pena arriscar aqui. Mas é aquela história, como eu falei, pode subir aqui, pau. Né? Ou se fechar uma barrinha verde, quem sabe continua subindo. É uma chance aqui de não muito melhor do que 50%. Tá bom? A soja, também mesma situação, está parada lá, não vai sair do lugar. E eu digo uma coisa, soja é tanto para cima ou para baixo, esqueçam, acho que esse ano soja não vai mudar muito além disso aí não. Vai marcar o ano, vai terminar o ano por aí. Tá bom? Então, do questão da semana era mais ou menos isso aí. Até vou olhar para a semana da soja rapidinho. Tá ali tentando romper a média móvel semanal, mas não vai de jeito nenhum. Né? E agora eu vou deixar com vocês um pedaço de um vídeo que eu gravei também na sequência, mas que vai lá pro Zigo, um pedaço, eu cortei um pedaço do vídeo para postar aqui, para que eu quis divulgar isso, que é a importância da gente ter um planejamento financeiro para fazer trades, tá bom? Para mim, tá bom? Então, assistam o vídeo aí, até mais, valeu, tchau.